queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos comentar hoje a lição de número 4, Ética Cristã e Aborto. Antes de iniciar o estudo da lição, eu quero agradecer aos irmãos que têm enviado mensagens de apoio para esse projeto. A minha intenção aqui é buscar a melhor informação, a mais precisa informação, para que nós possamos ter um melhor aprofundamento e uma melhor compreensão do que vamos falar domingo. A estrutura da lição está da seguinte forma. O primeiro ponto diz aborto, conceito geral e bíblico. O segundo ponto da lição, o embrião e o feto são um ser humano. E o terceiro ponto da lição, tipos de aborto e suas implicações. Nós vamos ver aqui nesta aula quais são as principais teorias que estão envolto da concepção da vida. Nós sabemos que onde inicia a vida? Essa é a pergunta crucial, que tem produzido muitas ideologias pró-abortistas. Então nós vamos aqui falar das principais teorias que envolvem o início da vida. Nós vamos usar como referencial para a nossa lição hoje a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos usar a lição de apoio. Fiz uma pesquisa também no livro do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e no Manual de Direito Constitucional da professora Natália Masson, para a gente ter um melhor aprofundamento nessa questão, já que trata de uma questão ética e legal. O tema da lição é Ética Cristã e Aborto. O texto áureo está no Salmo 139, verso 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Então nós estamos vendo o salmista Davi, no seu Salmo 139, verso 16, onde ele atribui a Deus a formação, a sua estrutura física ainda no ventre de sua mãe. O artigo 5º da Constituição, no caput, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então nós estamos vendo que a vida ela é um direito inviolável, tanto daqueles que são brasileiros, quanto daqueles que estão de passagem pelo Brasil. Então, nós vamos ver que a vida é o bem mais supremo do Brasil. A verdade prática diz assim: o Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. Então, nós vamos tratar de um assunto aqui do qual tratamos em lições pretéritas, onde nós falamos sobre ideologia de gênero, e nós vamos ver que essa agenda abortista é uma agenda advinda do movimento feminista, é uma das bandeiras do movimento feminista. E nós vamos ver nesta lição quão é importante entendermos a concepção da vida. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 139, verso 1 até o verso 18. O objetivo geral da lição é mostrar que a dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios fundamentais da fé cristã. Então, a dignidade humana são princípios fundamentais da fé cristã. Aborto. Conceito geral e bíblico. Conceito de aborto. O que a Bíblia tem a dizer sobre aborto? A palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos: ab, privação, e ortus, nascimento, que juntos significam a privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latim aborior, falecer ou sumir. A expressão aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Parte da sociedade considera como um direito da mulher, mas a Bíblia trata como um crime contra a vida. Então,
Nós sabemos que uma parcela da sociedade entende que o aborto é um direito da mulher. Mas nós vamos perceber através das teorias da vida, né? As teorias que permeiam onde começa a vida, nós vamos perceber que há um conceito biológico científico e, em contrapartida, há conceitos filosóficos e conceitos ideológicos em relação à vida. Esses conceitos foram fundamentais para que surgissem novas ideologias acerca do tema aborto. Aborto no contexto legal. O primeiro código a proibir a prática do aborto, assim como falamos na semana passada, foi o Código de Hammurabi, 1810 a 1750 a.C. O Código de Hammurabi condenava o aborto. Esse código ele foi criado na Mesopotâmia por ocasião da primeira dinastia babilônica. Tratava-se de um conjunto de 218 leis escritas em caracteres cuneiformes em uma coluna de basalto negro. O código previa indenização à mulher no caso de aborto provocado. No caso de a mulher vir a morrer, como consequência do aborto provocado, o culpado era punido com pena de morte. Também nós podemos perceber que o filósofo, o médico, né, o Hipócrates, né, ele estabeleceu no século V a.C. um juramento na medicina. Ele influenciou toda a história da medicina ocidental. Estava incluso o voto específico em que o médico se comprometia a não realizar nem a eutanásia nem o aborto. O juramento era recitado pelos médicos no dia da formatura nos seguintes termos. Segundo esse juramento de Hipócrates, do século V a.C., tinha a seguinte menção: não darei a nenhuma mulher um pessário para provocar um aborto. Então, como nós podemos ver, a prática não abortista é bem antiga. Nós vimos que no Código de Hammurabi, em meados de 1800 a.C., e nós vemos também Hipócrates, que influenciou a medicina ocidental, né? Inclusive nas formaturas, esse voto era falado. Esse voto era falado nesse período em que eles não daria à mulher um pessário para provocar o aborto. Em segundo lugar, nós temos também o Código de Napoleão. Napoleão, grande imperador francês, 1769, que era considerado um crime hediondo. Também o Código Criminal do Império Brasileiro. Em 1830, o aborto e o infanticídio eram punidos com prisão e trabalho forçado. Se a mãe matasse o filho recém-nascido, a pena era de 1 a 3 anos de prisão e trabalho forçado. Artigo 198 do Código Criminal do Império do Brasil. Então nós estamos vendo o pano de fundo histórico acerca da prática não abortista bastante evidente na história. Nós vivemos um tempo onde o aborto, a prática do aborto tem sido cada vez mais falado, cada vez mais pregado e reforçado. Inclusive a Suprema Corte brasileira já tem jurisprudências pacificadas acerca desse assunto. Tá? Hoje a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. Então são 3 os casos hoje que podem ser autorizados, né, na jurisprudência hoje do Supremo Tribunal Federal, que é o risco à mulher, né, quando a mulher está com risco de morrer, né, quando há o estupro e quando há anencefalia. Nos demais casos, o aborto ainda é crime, segundo o Código Penal, no artigo 124. No entanto, o Congresso Nacional, projetos de lei tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Então existe uma grande tendência hoje, principalmente advindo dos movimentos sociais, movimento feminista, movimentos LGBTs, movimentos que têm trazido muita força, né, para que o aborto seja aprovado por uma lei no Congresso Nacional, em qualquer situação. Vamos agora ver
Quais são as teorias jurídico-filosóficas acerca do início da vida? São 4 teorias principais: teoria da concepção, a teoria natalista, a teoria da nidação, a teoria do tubo neural dorsal e a teoria do impulso elétrico. São 5 teorias que falam sobre o que é a origem da vida, onde a vida se inicia. A teoria da concepção, que é a teoria que nós acatamos, a maioria das religiões acatam, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o professor José Afonso da Silva. São grandes juristas brasileiros que aceitam essa teoria, a teoria da concepção. A teoria da concepção é a teoria em que a maioria das religiões aceitam. O que é a teoria da concepção? A teoria da concepção é uma teoria biológica científica. Segundo a teoria da concepção, diz o seguinte: a partir do momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, fecunda o gameta feminino, o óvulo, e em que essas duas células haploides se juntam, se unem para dar origem a uma nova célula diploide, zigoto, com carga genética diferente do gameta masculino e do gameta feminino, a partir desse momento é que haveria vida propriamente dita. Então, nós sabemos que biologicamente a vida ela se inicia a partir da fecundação de um espermatozoide em um óvulo. Então, a partir daí, a vida se inicia. Esse conceito está no livro do professor Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ele concorda que a concepção acontece a partir daí, deste momento. Existe também um pacto em que o Brasil é signatário, do qual o Brasil é signatário, chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto, ele adota a teoria, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, o artigo 4, inciso 1º do Pacto de São José da Costa Rica, ele estabelece que toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei. Então, desde o momento da concepção, a vida é protegida e ninguém tem o direito de tirar a vida. Essa é a primeira teoria, a teoria da concepção. A segunda teoria é chamada teoria natalista. A teoria natalista é uma teoria que diz o seguinte: ela diz que a vida começa no nascimento, quer dizer, antes do nascimento, do superestágio protegidos, mas a vida propriamente dita só começa a partir do nascimento. É a teoria que é adotada como regra no nosso Código Civil. Então, veja bem, a teoria natalista entende que a vida só é vida a partir do nascimento. Na teoria da concepção, é a partir da fecundação do óvulo, nós entendemos como tendo a vida. Na teoria natalista, que é adotada no Código Civil, em regra, no nosso Código Civil, é a teoria que entende que a partir do nascimento pode ser considerado como sendo o início da vida. Tem também uma teoria filosófica chamada teoria da nidação. O que diz a teoria da nidação? A partir da fixação do embrião na parede do útero, é a partir desse momento que haveria vida, propriamente dita. A vida se inicia a partir do momento em que o embrião se fixa no útero, o único ambiente em que ele pode se desenvolver. Isto ocorreria quando o óvulo fecundado penetra lentamente no endométrio até estar totalmente circundado por tecido materno, ou seja, é quando o óvulo é escolhido pelo útero. Esse processo ocorre de 5 a 6 dias após a fecundação. Então, a teoria da nidação entende que a vida iniciou a partir do 5º ou do 6º dia após a fecundação.
Tem também a terceira teoria, a quarta teoria, chamada teoria do tubo neural dorsal. O que diz essa teoria? Essa teoria diz que a vida começa a partir da formação do tubo neural dorsal no feto, mais ou menos a partir da 12ª semana de gestação. A quinta teoria é chamada de teoria do impulso elétrico. Essa teoria se utiliza do conceito de morte para dar um conceito de vida. Se em termos clínicos a morte encefálica é declarada quando não há mais atividade elétrica no cérebro, ou seja, quando o cérebro não consegue mais manter a respiração por si só, então é porque a vida começa a partir do primeiro impulso elétrico no cérebro do feto a partir da 12ª semana de gestação. Então, para a teoria do impulso elétrico, a partir do momento em que o cérebro recebe o primeiro impulso elétrico, o primeiro movimento, é considerado a existência da vida. Então, como nós havíamos falado, o Supremo Tribunal Federal entende e dá a entender que adota a teoria natalista, né? Ou pela teoria do impulso elétrico. Ok? Como nós já falamos, o STF, a Suprema Corte Brasileira, né, a Suprema Corte Jurídica do Brasil, concede o aborto nos 3 casos. Ancefalia fetal, que é a má formação do cérebro, quando a gestante corre risco de vida para salvar a vida da gestante, e a partir de estupro, quando acontece uma gravidez por estupro. Em novembro de 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal considerou que o aborto até 3 meses não é crime, abrindo um precedente para a descriminalização. O ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, chamado Luiz Roberto Barroso, ele julgou uma ação movida pelo Ministério Público envolvendo pessoas de Duque de Caxias com prática de aborto consentido pela mãe. Ele esboçou com clareza que está alinhado e concorde com a ideologia de que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Então, para o ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, ele entende que a mulher ela tem direito sobre o seu próprio corpo e, portanto, tem direito de interromper a gravidez indesejada. Ao julgar, ele afirmou: a criminalização antes do 3º mês de gestação viola a autonomia da mulher, o direito à integridade física e psíquica, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a igualdade de gênero, além de provocar discriminação social e o impacto desproporcional desta criminalização sobre as mulheres pobres. Então veja que há uma tendência mundial de, através de ideologias e de pensamentos filosóficos, de mudar um conceito ético eterno, um conceito ético divino, um conceito de ético que foi estabelecido por Deus no Decálogo, no capítulo 20, o verso 13 de Êxodo, quando Deus estabeleceu lá o seu mandamento: não matarás. Deus não autorizou ninguém matar. Nós sabemos que a biologia e nós entendemos que a vida começa a partir da fecundação. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, a partir dali inicia-se a vida. Então, a partir daquele momento, a criança precisa nascer, o feto precisa desenvolver, precisa crescer no ventre de sua mãe e precisa nascer. Nós, como cristãos, não podemos, de forma nenhuma, relativizar um conceito ético estabelecido por Deus no Decálogo. Conceito bíblico de aborto. Na lei mosaica, a interrupção da gravidez de uma mulher era tratada como ato criminoso. A legislação prescrevia o pagamento de multa a quem provocasse a descontinuidade da gestação em alguma mulher. O valor dessa multa deveria ser estipulado pelo pai da criança com a equiscência dos magistrados. Vocês podem verificar que está lá no Êxodo capítulo 21, verso 22, 23, 24 e 25. No 6º mandamento, o homem foi proibido de matar, conforme eu já havia falado. Capítulo 20, verso 13 de Êxodo. O que significa literalmente não assassinar. Um fato interessante acerca desse mandamento, não matarás, é que esse mandamento não matarás significa dizer não assassinarás. Então, quando o homem planeja, estuda tirar a vida de alguém, ele está cometendo um assassinato, que é propriamente diferente de matar.
Então, é diferente de você matar quando alguém está tentando te matar e você está se protegendo. E é diferente de você planejar a morte de alguém ou uma imprudência, uma ingerência sua, alguém morrer. Então, Deus proibiu o assassinato no Decálogo. Lá em Êxodo 21, verso 22, diz assim: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e por causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então veja a preocupação divina em relação ao caso de aborto, né? Então Deus estabeleceu que se algum problema de briga, né, se alguma luta acontecer e uma mulher grávida for ferir, né, e esse ferimento causar um aborto, né, porém não havendo outro dano, mas a criança nasceu ali no momento da confusão, ele vai ser multado. Mas se houver uma morte, aí ele deveria pagar a sua vida. Então veja a preocupação de Deus em relação à vida humana. Os preceitos divinos consideram injustificada e digna de punição a morte de inocentes. No capítulo 23, verso 7 do Êxodo, está escrito assim na palavra de Deus: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, nós estamos vendo aqui que Deus já demonstrou desde o Antigo Testamento que há uma aversão ao assassinato. Há uma aversão à morte de inocentes. Então, como nós entendemos que a vida ela se inicia a partir da fecundação, então a partir do momento que a mulher engravidar, ali dentro está uma vida em formação e esta vida não deve ser interrompida. Se você tem problemas sociais, se você passou por problemas complicados, psicológicos, problemas de estupro, que é algo triste, que é algo lamentável, não faça com que essa criança pague por causa do problema da humanidade. Desde que essa criança nasça, entregue numa instituição de guarda e cuida de bebês. Vamos ver o aborto na história da igreja. Existia um ensino de 10 apóstolos chamado Didaquê, que data do século I depois de Cristo. Esse documento, ele condenava o aborto e o infanticídio. Este documento ele foi escrito no ano 60, entre 60 e 90 depois de Cristo, dividido em 4 partes, com 16 capítulos. É a mais antiga fonte de legislação eclesiástica extra-bíblica, disponível aos cristãos do período pós-apostólico. Retrata a tradição das primeiras comunidades cristãs e a sua mensagem permanece válida para os dias de hoje. Em outros preceitos, o documento estabelece: vejam que esse documento chamado Didaquê, ele é já escrito nos anos 60 e 90 depois de Cristo, né, que é chamado Ensino dos 10 Apóstolos. Vejam que esse documento falava. Dizia assim: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria. Não mate criança no seio de sua mãe, nem depois que ela tenha nascido. Então, nós estamos vendo aí que ao longo da história há uma preocupação histórica, né? Nós vimos lá no começo da história o Código de Hammurabi, que era um rei pagão, que não tinha relação nenhuma com o judaísmo, né? É uma cultura bastante antiga, bem antes do povo judeu. Há historiadores que sustentam a tese de que Moisés, no seu Código de Lei Civil, copiou algumas leis do Código do Hammurabi, no Código de Hammurabi. Então veja que, historicamente, a prática do aborto sempre foi condenada, inclusive por reis pagãos, inclusive por filósofos como Sócrates, Platão, que condenava a prática do aborto. E nós temos também, historicamente, né, na história da igreja, um apologeta, né, da igreja primitiva,
chamado Tertuliano. Tertuliano ele viveu por volta de 150 a 220 depois de Cristo. Ele nasceu em Cartago. Ele era de uma família pagã abastada. Ele ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Então, para Tertuliano, ele entendia que o aborto era praticamente o mesmo assassinato de alguém já nascido, né? Entre os anos de 197 a 220 depois de Cristo, Tertuliano, considerado o pai da teologia latina, dedicou-se à carreira a escrever e produzir obras em defesa do cristianismo. Inclusive, uma das defesas do Tertuliano era justamente contra a prática abortista, né? Aqui eu não quero produzir nenhum tipo de julgamento, de preconceito com ninguém, mas é uma palavra de reflexão para que você pense melhor acerca dessas questões. Um outro teólogo da igreja primitiva, né, pós-apostólico, né, pós os apóstolos reconhecidamente bíblicos, né, era o teólogo Agostinho de Hipona, né, também os teólogos Jerônimo de Estridão e Tomás de Aquino. Eles consideravam um pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Tomás de Aquino, autor de uma grande Suma Teológica, ele afirmava que a vida e o ser humano são inseparáveis e, portanto, ambos são também invioláveis. Percebe-se deste modo que a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis da igreja cristã. Então, nós estamos vendo aqui historicamente o desenvolvimento do tema de aborto, que ele foi rejeitado pelos reis pagãos, foi rejeitado por filósofos, foi rejeitado pela igreja, foi rejeitado por teólogos da igreja cristã, foi rejeitado pelo Código de Napoleão da França, foi rejeitado pelo Código Criminal Brasileiro de 1830. Então, historicamente, a prática do aborto tem sido algo negado historicamente. Mas nós estamos vivendo um tempo tão complicado na história da igreja em que todos os princípios divinos estão sendo relativizados. Todos os princípios éticos do cristianismo estão sendo relativizados. Inclusive a prática do divórcio, que está sendo algo extremamente relativizado no meio do povo cristão. E agora estão tentando a todo custo relativizar a prática do aborto. O embrião e o feto são seres humanos. Quando começa a vida? Eu vou repetir o que eu falei lá no começo. A partir do momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, fecunda o gameta feminino, o óvulo, em que essas duas células haploides se juntam, se unem para dar origem a uma nova célula diploide, zigoto, com carga genética diferente do gameta masculino e do gameta feminino. A partir desse momento é que há vida propriamente dita. Então isso é um conceito da ciência biológica que entende que a vida começa a partir daí, a partir da concepção, a partir do momento em que há a fecundação, é o início da vida. O que diz a Bíblia sobre isso? A palavra de Deus é incisiva a ensinar que a vida tem início na fecundação. Quando nós lemos o capítulo 1 de Jeremias, tem um texto bastante conhecido da igreja. Quando Deus chama o profeta Jeremias para o ofício profético, para o ofício profético, o profeta diz para Deus, antes que te formasse no ventre, Deus diz para o profeta, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então Deus está dizendo aqui para o profeta Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus está dizendo aqui que ele já conhecia o profeta Jeremias antes mesmo dele ter sido formado completamente no ventre. Deus está dizendo que antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Lembra de João Batista,
que ele estava no ventre de sua mãe Isabel, que ela disse, é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. João Batista estava no ventre. Quando Maria abraça Ana, a Bíblia diz que o ventre, que as crianças movimentam-se ali no ventre, porque havia uma intercomunicação espiritual entre os fetos. Então, a criança que está dentro do ventre, o feto que está ali dentro do ventre tem vida. E essa vida não pode ser violada. Essa vida ela tem que ser preservada até o seu nascimento de fato. Porque Deus não quer que a vida seja violada no ventre. O salmista Davi, no capítulo 139, que é o texto base para a nossa discussão acerca do aborto, no verso 16 ele diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Então, o rei Davi, o salmista Davi, ele está dizendo aqui que os olhos de Deus viram o corpo dele ainda informe no ventre de sua mãe. Então, a Bíblia é clara acerca desse assunto. A Bíblia ela é clara que a vida inicia a partir da fecundação do óvulo. Vamos prosseguir na lição? O Salmo reconhece que é Deus quem cria o íntimo do nosso ser. As pessoas são conhecidas e cuidadas pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser humano dentro do ventre de sua mãe. O ser vivo é formado de modo assombroso e maravilhoso, conforme o capítulo 139, verso 13 e 14. O salmista Davi diz que é algo maravilhoso, é algo assombroso a vida, é algo extraordinário o nascimento de uma criança, a formação de uma criança. Então, para Deus, o embrião não é só um punhado de tecidos. Ao contrário, Deus já sentia afeto e amor por nós quando estávamos sendo tecidos dentro do ventre de nossa mãe. Então, Norman Glaser, ele fala sobre isso, né? Que Deus ele não vê o homem como apenas um punhado de tecido, mas ele vê o homem como um ser vivo lá no ventre de sua mãe. Qual é a posição da igreja? A igreja protestante, por meio da reforma efetivada por Lutero e apoiada nas escrituras, os cristãos mantêm os princípios teológicos e ortodoxos e defendem a dignidade humana desde a sua concepção, ou seja, que o começo da vida acontece na fecundação. Então, a vida, ela acontece na fecundação. A Assembleia de Deus, na 41ª Assembleia Geral Ordinária, em 2013, foi lido lá no Estatuto, né, que é contrária a essa medida. Vamos falar sobre os tipos de aborto e suas implicações éticas. O terceiro ponto da lição. O primeiro tipo de aborto, aborto de anencéfalo. O que é o aborto de anencéfalo? É o aborto daquelas bebês que nascem sem o cérebro. Eles não conseguem ter uma formação cerebral no ventre de sua mãe. E nós sabemos que em 2012, a Suprema Corte Brasileira permitiu a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, bastando para isso o diagnóstico médico que atesta anencéfalo. A principal implicação ética dessa decisão está no descarte de um ser humano, por apresentar uma má formação. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugenia, que defende a sobrevivência apenas de seres saudáveis e fortes. A eugenia alcançou níveis extremos com o nazismo e o holocausto. Hitler e seus seguidores almejavam atingir a pureza racial e para isso eliminaram os inválidos, velhos, doentes e considerados fracos. Então, essa posição do Supremo Tribunal Federal, que permitiu
o aborto de anencefalo também é considerada para a comunidade cristã uma quebra de um preceito ético, porque considera que a vida só tem validade se a pessoa for saudável, né? Considera que a vida só é válida para aqueles que nascem saudáveis. Na verdade, o mandamento divino é que não devemos matar ninguém, porque a vida pertence a Deus. O segundo tipo de aborto é o aborto em caso de estupro. Esse é bastante polêmico, esse é bastante complicado, né? O Código Penal de 1940, ele previa situações nas alíneas 128, né, que autorizava a eliminação da vida intrauterina, ou seja, a prática do aborto. O artigo preconizava textualmente, olha só o que dizia o artigo: não se pune o aborto praticado por médico. Não se pune o aborto praticado por médico, e que chama aqui de aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O inciso primeiro está dizendo se não há outro meio de salvar a vida da gestante, o Código Penal chama de aborto necessário, que é necessário o aborto. O inciso segundo diz assim: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Então, se acontecer um estupro, que é algo bastante complicado para a mulher, que é bastante dolorido emocionalmente, sentimentalmente para a mulher vai passar muito tempo, a vida inteira passando por aqueles problemas, aquele trauma emocional, a vida inteira é concedido a prática do aborto. Ali ela pode praticar o aborto, né, por lei. Mas a questão ética a ser levantada relaciona-se ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. O crime de estupro não pode ser justificado com a morte do feto, que não tem culpa alguma da violência praticada. Então, eticamente, nós consideramos que um erro não pode corrigir um outro erro. Então, a partir do momento que aconteceu um estupro, devido à natureza maligna dos homens caídos, devido à grande desordem que há no mundo, a partir do momento que haja um estupro, que é algo extremamente pecaminoso, extremamente criminoso, nós entendemos que o feto que está ali dentro não deve ser punido por causa do erro de homens criminosos. O que é aconselhado é que a criança tem que nascer. Se a mãe não quer criar aquela criança, deve entregar numa instituição que cuida de guarda de criança e deve ser levada para adoção. O aborto terapêutico também, que também é aceito pela legislação brasileira. Como está redigida a legislação brasileira, explica no Código Penal, não se considera crime ou não aplica pena de aborto praticado para salvar a vida da gestante, o artigo 128 do Código Penal. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no seu livro, ele diz o seguinte: a vida é premissa dos direitos proclamados pelo Constituinte. Não faria sentido declarar qualquer outro ser antes, não fosse assegurado o próprio direito de estar vivo para usufruí-lo. O seu peso abstrato inerente à sua capital relevância é superior a todo outro interesse. Então, na ideia dele aqui, é uma premissa principal. Quem está vivo deve manter vivo, né? Na visão do ministro, né? Então, esse tipo de aborto aqui, que é chamado de aborto terapêutico, né? É o aborto em que a gestante, né? Ela tem direito de abortar para salvaguardar a vida da gestante. Então nós sabemos que existem partos em que a gestante corre em risco de vida, né? Partos extremamente complicados, né? Extremamente complicado, complexo, difícil, em que a gestante pode morrer caso o bebê venha a nascer, né? Então, há um pensamento aqui da Suprema Corte Brasileira, né, pelo ministro Gilmar Mendes, que o direito à vida é uma premissa dos direitos proclamados pelo Constituinte. Não faria sentido declarar qualquer outro se não antes não fosse assegurado o direito de estar vivo para usufruir. Então, na visão dele aqui, a mulher deve, né, viver porque ela já está viva. Então, como ele não entende que o feto
é um ser vivo ainda, a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e estar atento quanto às ações da manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Então nós sabemos que vivemos um tempo muito difícil, sabemos que vivemos um momento extremamente complicado na história da humanidade, principalmente para a história da igreja, em que os valores cristãos estão sendo relativizados. E nós, como cristãos, não devemos ir nas ideologias do mundo para mudar os princípios éticos, torná-los relativos. Princípios esses que são imutáveis, que são contidos na palavra de Deus. Que Deus abençoe e tenha uma ótima